para ter os resultados que apenas 5% da população tem, temos que estar dispostos, corajosos, fiéis o suficiente para fazer o que 95% da população não está disposta a fazer. O que eles não estão dispostos a fazer. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Como alguém sai desse salto que talvez tenha ficado preso ou talvez simplesmente seguido regras ou feito o que acha que devia ter feito, esquecendo-se de quem é e não está tendo a carreira, o amor, a saúde que realmente quer. Como eles passam de vítima para esse salto de herói? Bem, quero dizer, há tantas ideias e tantas modalidades que compartilho no livro. Se você me perguntasse por onde começar, confie em seu instinto e comece com o primeiro movimento. Sei que isso parece simples, eu estou tentando ser muito honesto e prestativo, mas as pessoas sempre me perguntam, por onde começo? Bem, você começa. Você para de perguntar às pessoas como começar e você dá o primeiro passo. Lao Tzu diz que a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. É um sintoma de medo dizer, como faço para começar? Isso é abrir mão do seu poder. Você confia em seu instinto, em vez de precisar de alguém te dizendo o que fazer. E aí lê o primeiro livro, dá aquele primeiro passo, faz o primeiro telefonema, consegue o primeiro mentor, faz a primeira corrida, compra o primeiro diário, convida aquela primeira pessoa que você deseja para um encontro. Portanto, eu acho que é por aí que começamos. Em termos de tática, eu diria que é a linguagem. Há um capítulo no livro que se chama Pare de chamar seu gênio de merda. E vivemos em um mundo que agora diz, Lewis, você fez um podcast incrível, uma entrevista incrível. Seus amigos provavelmente dirão, você matou a pau, você arrebentou, tá vendo? Você matou. Essa camiseta tá ótima. Você foi muito bem, seu trabalho é ótimo, você está chutando o pau da barraca. E se você observar bem, muitos de nós usamos a linguagem da vítima versus do líder. E nossas palavras programam a nossa identidade pessoal. Essa é apenas uma maneira de fazer isso. Mas é como começar a limpar seu vocabulário. As palavras têm um poder incrível. Se você observar os grandes líderes, essas pessoas fizeram isso por meio do poder das palavras. Portanto, as palavras que usamos para nós mesmos são sinais sobre as possibilidades. Limpar o... Eu não chamaria meu trabalho de merda. Como, ei, você está fazendo uma ótima merda. Quer dizer, esse é o meu ofício, é quem eu sou. Portanto, eu acho que as palavras são muito poderosas. É assim que você começa também. Sua rotina matinal, seu ritual antes de dormir, seu fluxo de trabalho diário. Outra coisa que também é poderosa é o seu ecossistema. Dizer adeus ao... Essa é uma das grandes. Dizer adeus aos vampiros de energia, aos ladrões de sonhos, limpar as notícias, limpar sua dieta, trabalhar em espaços de luz, em lugares que façam te sentir vivo, ler livros que te elevem, não livros que te derrubem, sabe? E seguir pessoas que te inspirem. É apenas algumas coisas. Apenas algumas coisas. Eu acredito que a linguagem é uma coisa poderosa sobre a qual eu quero falar, porque eu acredito que as palavras têm uma energia, frequência, e quando a gente fala, quando a gente escuta, quando a gente consome e usa, elas têm energia. O que a gente diz sobre a gente, o que a gente diz sobre eu sou, é uma mensagem poderosa, uma frequência em que a gente está confirmando ou transmitindo para o mundo inteiro. Portanto, usar a linguagem adequada é poderoso. Eu acho que eu ainda não cheguei lá, eu sou 85% lá. Eu acho que tem muita coisa que eu quero limpar na minha linguagem ainda, que é um lembrete para mim. E eu acho que qualquer outra coisa que você queira acrescentar à linguagem, que você aprendeu, que talvez não tivesse antes, você... Como se chama? Linguagem de vítima e agora linguagem de liderança. Bem, há uma história no livro sobre uma apresentação que eu estava fazendo na Espanha para uma grande empresa de mídia. E o senhor que estava me levando de volta ao aeroporto era maravilhoso. Começamos a falar sobre a incrível comida espanhola, pão com tomate, jamón serrano, exatamente. Então eu perguntei, qual é o seu sonho? E ele disse, eu quero ir mudar para o Canadá, mas eu sei que é impossível. Então ele disse isso e falou, eu sei que é. Ele repetiu isso provavelmente umas 10 vezes. Portanto, eu diria para limpar a fala da vítima. Sua linguagem revela a maneira como você se vê.
e ele havia vendido a si mesmo a ideia de que mudar para o Canadá é impossível. Então, livre-se do não posso. As pessoas que dizem não posso dão desculpas. Desculpas que se tornam mentiras que os medos lhe venderam. Se você repetir suas desculpas por muito tempo, tipo, não posso fazer isso, estou muito ocupado para fazer isso, vai ter um momento melhor para fazer, eu não sou do tipo de pessoa que pode construir um negócio ou uma vida incrível. Então, nós nos hipnotizamos e acreditamos nessas desculpas como se elas fossem reais. E no que a gente deveria estar nos hipnotizando ao invés disso? Bem, nosso heroísmo. Deveríamos ser... Aqui está um princípio psicológico realmente poderoso, que é mais fácil se comportar em uma nova maneira de pensar do que pensar em uma nova maneira de agir. Portanto, haja primeiro e depois você vai começar a pensar e vai acreditar nisso, né? Em vez de pensar e acreditar e depois Pratique agir. ser espetacular por tempo suficiente para que a falta de espetacularidade não seja capaz de entrar em sua órbita. Quero dizer, como os grandes atletas se tornam grandes? Você sabe disso, você é um atleta. Praticando sem parar. É só praticar sem parar. E os pesquisadores de comportamento chamam isso de automaticidade. Você pratica, as pessoas dizem, bem, como eu faço para ter disciplina? Bem, a disciplina é um músculo. Alguém é indisciplinado? Então você sai da cama, levanta cedo, arruma a cama, ou faz 25 flexões, ou o que quer que seja. É por meio do poder da neuroplasticidade, a maleabilidade do cérebro humano. É quase como uma metáfora para qualquer coisa que você queira fazer, uma mudança, e diga, não consigo fazer isso. Bem, você não consegue fazer isso é a razão pela qual não está fazendo, porque não consegue fazer isso é o seu eu mais fraco versus o seu eu heróico. Então, é quase como um prado aberto na montanha, e é a primeira vez que você pratica desligar o telefone e praticar o que eu chamo de manifesto do herói cotidiano, a regra das 5 horas excelentes. Esqueça de trabalhar mais do que 5 horas excelentes por dia, 5 horas suadas e intensas. Então, você diz que quer praticar isso. É quase como se estivesse caminhando em um prado de montanha, e é um prado de montanha puro. Você faz isso depois de algumas semanas. Agora o prado se torna uma trilha porque você praticou isso. Por fim, a trilha se torna uma estrada e você continua praticando. E por fim, a estrada se torna uma rodovia e você continua praticando. A estrada se tornará uma superestrada. E se observarmos a neurobiologia, temos esses circuitos e ao redor dele começa a se formar um tecido gorduroso chamado mielina. E alguns neurocientistas acreditam que a mielina é o segredo do gênio. É por isso que o Wayne Gretzky conseguia enviar o disco para onde ele estava indo e não para onde ele estava. É por isso que o Steve Jobs conseguia enxergar nas esquinas como um clarividente. Ele conseguia ver para onde as coisas estavam indo antes dos outros. Não porque eles eram feitos de uma maneira diferente, mas porque eles executavam protocolos diferentes, tendo pensamentos diferentes, fazendo coisas diferentes. E o que eu diria para concluir é que para ter os resultados que apenas 5% da população tem, precisamos estar dispostos a ser corajosos e fiéis o suficiente para fazer o que 95% da população não está disposta a fazer. O que eles não estão dispostos a fazer? Quais seriam os 3 hábitos que a maioria da população não está disposta a fazer? Não estou julgando, porque eu também estou no meu caminho. Então, isso é apenas porque você fez a pergunta, né? Eu diria que muitas almas boas se esqueceram de que o que nos torna humanos está crescendo a cada dia. Assim, as vítimas adoram o entretenimento, os líderes e os heróis adoram a educação. Quando menciono os bilionários e os jogadores de alto nível, eles não me mostram as suas televisões grandes depois do jantar. Eles me mostram as suas bibliotecas. Quando janto com um setor bastante restrito, se chego apenas 10 minutos antes da reunião, eles têm uma pilha de livros que estão lendo. Portanto, a educação é a vacina contra a disrupção. E se você quiser dobrar sua renda e seu impacto, triplique seu investimento, seu domínio pessoal e sua capacidade profissional. Portanto, acho que uma coisa que as pessoas... Vou colocar desta forma. Uma maneira que as pessoas poderiam fazer para levar as coisas para um próximo nível é lembrar que nos tornamos mais vivos quando estamos curiosos.
E é quando lemos e aprendemos, ouvimos podcasts como o The School of Greatness. E quando simplesmente você se apaixona pela tentativa de melhorar a cada dia por meio do aprendizado. Isso faz com que você se sinta melhor, agrega mais valor ao mercado, você se descobre. Uma coisa que poderíamos fazer para crescer é, em vez de ficar brincando com nossos telefones e assistindo... Mais crescimento em vez de entretenimento, né? Sem sentido. Absolutamente. Não tem nada de errado com isso. Eu tava vendo série da Netflix ontem, eu adoro um pouco de descanso e uma série que me inspira. Isso quase me permite parar, né? Eu tô crescendo o dia inteiro. É como se eu precisasse dar a mim mesmo, ao meu cérebro, algum tipo de tempo pra mim, porque eu acho que eu tô crescendo demais, né? Mas aqueles que não estão crescendo de forma consistente e estão mais no piloto automático, o que é que acontece com a maioria deles? O que é que acontece com as pessoas que dizem: olha, eu só quero viver essa vida tranquila, quero ser simples, eu tô muito feliz no ponto que eu tô. O que é que você diria para essas pessoas? Eu diria, você é realmente feliz ou se seduziu pensando que é feliz como uma forma de sobreviver? A verdade é a verdade. Se alguém vier até mim e disser, sou um jardineiro e eu estou perseguindo minha felicidade e tenho a vida que eu estou fazendo, vou me ajoelhar e saudá-lo por sua honra, porque toda dignidade tem trabalho. E quem sou eu para julgar a jornada da outra pessoa? Sim. Se eles estão realmente felizes, são muito mais sábios do que eu. Mas se for uma máscara, se for um estou feliz, mas eles não estão realmente felizes, inconscientemente talvez seu coração esteja partido e tenha simplesmente desistido da vida, então eu diria que sim, isso parece muito trabalho. Mas, na verdade, se você fizer isso, será incrivelmente divertido. Quero dizer, esta é a minha experiência, pode não ser de todo mundo que assiste aqui, mas levantar de manhã, executar o protocolo do clube das 5 da manhã é divertido, como a dopamina pulsando em meu cérebro é divertido, a serotonina é o antídoto para a infelicidade, é divertido, reduzir o cortisol é divertido, estar em forma é divertido, ler livros me dá vida, seguir o meu ofício é divertido, servir as pessoas é divertido e viajar também é. E quanto à questão de quando você só quer assistir a Netflix, quando você só quer comer uma pizza, só quer descansar? Grande parte do manifesto do herói cotidiano é tão perturbador em relação à cultura da agitação e da rotina. Eu acredito que você vive a sua vida em estações. Há um momento para ser um super produtivo e há um momento em que você simplesmente quer aproveitar os frutos do seu trabalho. John Lennon disse, o tempo que você gosta de desperdiçar não é tempo perdido. Assim, passei 16 meses da pandemia vivendo e respirando o manifesto do herói cotidiano. E depois disso, fazendo refeições de 4 horas com a família, assistindo a Netflix, comendo o que eu queria, dormindo um pouco mais porque estava cognitivamente vazio, sabe? Eu estava ali viajando, eu acho que essa é uma ótima maneira de estar versus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando foi o momento da sua vida em que precisou passar por uma limpeza espiritual, e qual foi a lição que aprendeu sobre como superar isso? Essa pergunta é ótima e eu quero dizer que eu estou muito feliz por onde você está agora. Obrigado. E, no entanto, o lugar onde você já esteve também tinha muita magia. Com certeza. Um dia ruim para o ego é um ótimo dia para a alma. Isso é bom, isso é bom. E acho que estamos mais próximos de nosso maior poder quando estamos de joelhos. E se olharmos para Mandela, Madre Teresa, o livro é Manifesto do Herói Cotidiano, esses são os heróis famosos. Mas se você observar os grandes heróis, eles têm uma coisa em comum, sofreram mais do que a maioria das pessoas. Portanto, o sofrimento... O Khalil Gibran, em seu livro maravilhoso, The Prophets, disse, sua alegria é simplesmente seu sofrimento desmascarado. O sofrimento desmascarado. Desmascarado. Portanto, sua alegria realmente flui da sua dor. Nossa grandeza realmente flui da nossa desconexão com quem somos. Por isso, eu estou muito feliz por vê-lo tão tranquilo, tão claro, irradiando essa vibração maravilhosa. Gostaria que todos pudessem sentir isso. E ainda assim, o lugar onde você estava, eu respeitosamente sugiro, não deve ser desconsiderado. Não há problema em não estar bem, e são os momentos no Vale da Escuridão que nos ensinam as grandes virtudes que nos tornam heróicos.
É o nosso sofrimento que nos ensina o quanto somos fortes. É nossa dor que nos ensina nosso verdadeiro poder. São nossas dificuldades que dão origem à nossa criatividade. São as tragédias que nos dão sabedoria e nos ensinam a amar. Portanto, faça uma coisa. Aproveite seu tempo ao sol. Com certeza. Espero que não haja mais escuridão Pois pra é. mim. Sabe o que é interessante? Tenho certeza que você também é assim. Sempre que alguém passa por muita dor, desafios, sofrimentos, ou eventos que ocorreram na vida em que pareciam ser muito fortes, se olhar para trás 10 ou 20 anos, já se passaram, né? Já se passaram esse tempo. Muita gente diz que quer mudar essa escuridão. Sei que no meu caso eu não teria mudado tudo que aconteceu na minha vida, porque eu acho que eu não me importaria tanto com as pessoas como eu me importo hoje. Então, eu não gostaria de servir e criar algo para ajudar as pessoas. Provavelmente eu ia estar mais voltado para mim, não sei, o que é que eu posso fazer para mim, né? O que é que eu posso ganhar para mim, em vez de como é que eu posso servir. Quando você olha para trás e vê os vales mais dolorosos da vida, você gostaria de mudar eles? Absolutamente não. É a velha pergunta que me fazem muito. Você se arrepende de alguma coisa? E é claro que não. Quando eu olho para trás e vejo a minha vida, eu vejo-a quase como um conjunto de mãos invisíveis, criando uma orquestração mágica e uma escola de vida perfeitamente projetada para me levar aos gritos e pontapés ao ser humano que o destino quer que eu seja. E eu sou muito prático. O Manifesto do Herói Cotidiano é parte de um manual para produtividade exponencial. Falo sobre as 7 ameaças à classe mundial, compartilho muito da metodologia que compartilhei com superestrelas do esporte, bilionários e criadores de impérios. Dito isso, o livro também é um chamado às armas para ser um peso pesado espiritual, porque de que adianta estar no topo da montanha, mas perder a sua alma no processo? Eu quero levar o maior número de pessoas a serem produtivas, poder ser criador de impérios, poder dominar, poder materializar seu gênio primordial. E ao mesmo tempo, pode ser tão amoroso com as pessoas, pode se preocupar com a terra. Você pode se preocupar com o serviço, você pode se preocupar em se tornar a pessoa que seu poder superior quer que você seja. E se você conseguir casar esses dois universos, acho que terá feito o seu trabalho. Portanto, as minhas dificuldades, e eu passei por muitas delas, há um capítulo no início que mencionei antes de continuarmos, quando 10 anos dos meus diários particulares desapareceram, foi algo bastante triste, sabe? Eu fiquei abalado naquela hora. E Lewis, eu escrevo diariamente em meus diários por 22 anos. Então, eu tinha nesses diários meus sonhos, minhas esperanças, os momentos em que fiquei com o coração partido. Escrevi sobre minhas dificuldades, minhas fraquezas, meus medos. Escrevi sobre minhas viagens, escrevi sobre meus aprendizados, escrevi sobre minhas lutas. Tudo estava nesses diários, porque é para isso que servem os diários, né? E em uma sexta-feira ensolarada, fui até o armário onde todos eles ficavam e eles tinham sumido. Para onde foram? Bem, eu vou proteger os que não estão presentes porque todos nós fazemos o melhor que podemos com base na situação em que nos encontramos. E não vou julgar, e não tenho absolutamente nenhuma amargura, nada, porque isso me serviu. Foi uma plataforma de possibilidades, porque isso me ensinou uma das lições mais poderosas que eu acho que um ser humano tem que aprender, que é a capacidade de se desprender. E daí? Tudo bem. Olha, um dos meus filmes favoritos é um do Jeremy Renner, e nele tá dito assim, você olha pra dentro da vida de cada pessoa e o que você vê? O filme se chama Kill the Messenger. Ele diz, olhe pra dentro da vida de qualquer pessoa e o que você vê? Um circo de 3 rodas. E o que eles vão fazer? Se olharem para dentro dos meus diários, verão um homem que teve sonhos, ambições, éticas, aspirações e que quer viver bem. Verão um homem que tem falhas, que às vezes se assusta, que tem coisas para resolver, dificuldades, como qualquer outra pessoa. Qual foi o maior medo ou insegurança que você teve em relação ao que as pessoas poderiam saber sobre você a partir desses diários, ou que as pessoas podem saber de você agora? Medo ou insegurança que as pessoas talvez podiam dizer... Não sei se elas realmente querem saber disso. Penso na quantidade de pizza e chocolate que eu estou comendo agora. Não, eu diria, bem, a outra coisa sobre a qual eu escrevo no livro, que é a ideia de ser bom o suficiente.
Todos nós temos nossas próprias lutas com base nas nossas feridas antigas, mas um dos meus temas centrais, com o qual venho trabalhando há muitos anos, é simplesmente não me sentir... Não é a síndrome do impostor, mas é simplesmente não me sentir bom o suficiente, como se não importasse o que eu conquistasse, qual é o próximo topo da montanha, sabe? É isso. Há quanto tempo sente isso? Desde que eu era criança. Sério? Sim, isso me serviu muito bem no esporte em que eu estou, porque você simplesmente continua se esforçando. Eu acho que se você olhar para os grandes, né, Michael Jordan, os Kobe's, Muhammad Ali, os Bobby Fishers, Hedy Lamars, os Mandelas, quer dizer, acho que todos eles compartilharam uma ferida semelhante. Acho que o que pode ser uma maldição pode ser também uma bênção. Mas para mim, só porque você perguntou, é aquela sensação de que não importa quantos livros eu escreva, não importa o que eu faça, qual o próximo topo da montanha, isso pode me levar a ser uma pessoa muito feliz e satisfeita, mas pode me levar à frustração. Quer dizer, 20 milhões de cópias vendidas de livros. Quantos livros você quer vender agora pra sentir que é suficiente? Pergunta James Patterson, Paulo Coelho. E olha, eu não tô brincando, hein? É aí que... E como você pode? Eu tô fazendo essa pergunta pra você, mas pra todo mundo que tá me ouvindo também é... Ok, se as pessoas não escreverem um livro e estão tentando escrever, se não fizeram uma fração do que você criou, como é que elas podem se sentir? Bem, se você não. Acho que parte da nossa neurobiologia é o progresso. Portanto, acho que quando você olha para os curandeiros e os especialistas em emoções, eles dizem, cure a ferida. Eu entendo isso, e há uma ferramenta muito poderosa no Manifesto do Herói Cotidiano que tem me ajudado muito, assim como a meus clientes de alto nível, chamada ferramenta AFRA. E ela permite que você passe por micro e macro traumas de forma muito profunda. Como você utiliza isso? Demora um pouco para explicar, mas basicamente você entra no corpo, fica muito presente. Digamos que seja uma situação em que você é ativado, fica mais vivo Você foi assim. acionado. Você é acionado, ativado, literalmente entra no corpo e AFRA é A. Você encontra a consciência, então você a localiza no Onde corpo. está a dor, o aperto, a tensão? É porque é uma conversa muito longa, mas somos ensinados em nossa sociedade a não sentir. Então o que fazemos? Nós nos tornamos máquinas. E é por isso que machucamos nossos irmãos e irmãs. É por isso que nos tornamos egoístas em vez de nos doarmos ao mundo. Nós somos todos máquinas, portanto vivemos em nossas mentes e nos desconectamos dos nossos corações. Quando estamos desconectados de nosso coração, estamos desconectados de nossa verdade. E nossa verdade é a criatividade. É servir. Quando eu estava crescendo, meu pai disse, Robin, quando você nasceu, filho, você chorou enquanto o mundo se alegrava. Ele falou, filho, viva a sua vida de tal forma que quando você morrer, o mundo chore enquanto você se alegra. Essa é a nossa verdade. Mas por meio do micro e macro trauma que pegamos e depois engolimos, desenvolvemos o que eu chamo de campo de dor. Acho que isso é realmente poderoso, porque todos nós lemos livros sobre produtividade, desempenho de elite, todos queremos ser menos distraídos, mas acho que o elo perdido para o domínio pessoal não está na cabeça. Não se trata de uma nova técnica. É a cura emocional que libera os bloqueios que criam intimidade com quem realmente nós somos de verdade. E quando você faz isso por meio da ferramenta AFRA e das outras ferramentas sobre as quais eu falo todos os dias, acontece. Tem uma metáfora, né, que eu uso no começo do livro, que é o seguinte. Eu realmente vi esse monumento, mas eu estava na Tailândia e ouvi falar desse Buda dourado. E para resumir a história, havia esse incrível Buda dourado de valor inestimável, né, imponente, que os monges adoravam e os cidadãos do país também adoravam. Então eles souberam que esses guerreiros estariam chegando e tiveram que proteger o seu monumento nacional, tiveram que proteger esse seu tesouro. Então o monge teve um plano, ele falou, vamos cobrir com camadas e mais camadas de terra. E eles disseram, beleza, fizeram isso. Por fim, os invasores chegaram e passaram direto, passaram reto. Muitos anos depois, alguém estava passando por ali e viu um lampejo de algo dourado, brilhando, né? Nessa montanha de lama. Então ele começou a cavar, através dessas camadas, e cada vez que ele arrancava as camadas, mais e mais ouro começava a brilhar.
Ele ficou muito empolgado, reuniu seus amigos que começaram a mexer nessas camadas e com isso o Buda de ouro foi aparecendo. Por fim surgiu aquele monumento magnífico, digno de ser admirado. E eu não consigo pensar em uma metáfora mais honesta para nós, os seres humanos. Sabe, nós somos assim também. Nascemos para ser gênios, mas muito de nós nos conformamos com a apatia, a mediocridade. E são essas camadas de dúvida, descrença, medo e a programação que nos é ensinada que criam essas camadas sobre o nosso ouro. Mas esse trabalho, seja meditação, seja oração, seja sauna, seja acupuntura, seja o que for, essas modalidades nos permitem atravessar essas camadas, se o professor estiver certo e a disciplina for boa. Assim recuperamos o Buda dourado, que é o herói cotidiano. Todos nós podemos ser heróicos, só não sabemos como chegar lá e não estamos dispostos a pagar o preço para permanecer no programa. Qual é o obstáculo que nos impede de chegar na nossa aventura heróica? É medo, dúvida, insegurança, vergonha, dor, mágoa. O que é isso? Esquecimento de si mesmo. O que significa? Significa que, desde o momento em que nascemos, o mundo faz um trabalho de trapaça em nosso melhor eu. Nossos primeiros cuidadores, por mais bem intencionados que sejam, começam a transmitir sua programação, sua escassez, seu sistema de crenças para nós. Também captamos esse micro e macro trauma. Quando você está na 5ª série, não te convidam para a festa do seu melhor amigo. E você se lembra por anos. Você se lembra disso por anos. Você está cantando alto na aula e alguém fala, você canta muito mal. Você carrega essa ferida por toda a vida. Você fala, eu quero ser um bilionário, um astronauta, eu quero mudar o mundo, mamãe, papai, ou professor, ou melhor amigo. E eles riem de você. E riem de você durante as próximas 3 semanas. E então é criada uma história sobre sua capacidade não merecida. E aqui está algo que qualquer grande psicólogo vai dizer. Seu comportamento diário está sempre de acordo com suas crenças mais profundas. E, Lewis, é a nossa história. A nossa história de que não podemos estar na NBA. É claro que precisa de certos atributos físicos, mas a sua história de que não pode criar uma startup, de que não pode mudar o mundo, de que não pode encontrar seu amor, porque seu comportamento diário. Se você acha que não pode encontrar o amor, você não vai convidar alguém para sair. Se você não acha que pode lançar a startup que será o próximo unicórnio de $1 bilhão, você não vai pegar o primeiro livro. Portanto, eu acho que o problema é que esquecemos quem somos e acreditamos em uma história que nos foi ensinada e continuamos a ensaiar a história intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente todos os dias, até que isso gera uma lavagem cerebral e também uma lavagem do coração. E nos hipnotizamos contra quem realmente somos. E então saímos pelo mundo e vemos os Mandelas, as Madres Teresa, as Rosas Parks, as pessoas gentis na rua, os empreendedores iniciantes, os artistas, os padeiros incríveis. E a gente pensa, mas eles não são feitos do mesmo tecido que eu. E então a gente se conforma com a média. Esquecimento de si. Esquecimento de quem somos, das histórias que a gente conta. O que é que você estava dizendo é o merecimento, os comportamentos diários são... O quê? Você está dizendo algo relacionado a merecimento, né? Nossos comportamentos diários refletem nossas crenças mais profundas e nossa renda e impacto estão sempre alinhados com nossa autoidentidade. Nossa renda e impacto são alinhados com nossa identidade. Pode falar mais sobre isso? É essa história interior. Portanto, se você não acredita que é merecedor, não encontrará um grande amor. Se você não acredita que recebeu talento e poder por ter sido rebaixado durante toda a sua vida, então você tem uma identidade própria de apatia e de vitimização, sabe? São coisas desse tipo. Acho que o manifesto do herói cotidiano é que você entra no mundo todos os dias e tem uma escolha. Você pode se tornar uma vítima ou pode ser um herói. Tem um capítulo inteiro sobre isso, né? O salto de vítima para o herói. Então, o crescimento é um desses hábitos. Você acha que 95% das pessoas não estão fazendo isso de maneira consistente e poderia ser acrescentado? O que você diria serem mais 2 hábitos que 95% das pessoas não praticam? Bem, mais uma vez, até mesmo a pergunta me faz sentir como um... Para responder, seria quase como se eu estivesse desrespeitando as pessoas. Porque não quero parecer que estou falando mal, mas eu diria que para mim, ou para as
pessoas que oriento, o crescimento é um hábito fundamental. Eu chamo de aluno de 60 minutos. Pelo menos 60 minutos de aprendizado todos os dias é muito, muito poderoso. Acho que outro hábito excelente é a regra das 5 grandes horas, mas falo sobre isso no livro. A maioria dos produtores leva 2 semanas para fazer 5 horas de trabalho de classe mundial, porque não configuramos nosso ecossistema, porque não estamos entrando no estado de fluxo e hipofrontalidade transitória, porque estamos constantemente verificando nosso telefone. Se observarmos os grandes gênios, todos eles têm uma coisa em comum. Eles passavam longos períodos de tempo sozinhos em seus laboratórios, trabalhando e pensando na solução. Portanto, essa regra das 5 grandes horas consiste em preparar seu local de trabalho para que não se possa distrair. Configure seus dispositivos para que você possa fazer o trabalho real em vez de trabalho falso e fazer 5 horas suadas, intensas, em estado de fluxo, em vez de ficar brincando. E depois disso, você tem o resto do dia livre. Se você começa às 8, termina 1. Você pode andar de mountain bike, brincar com a família, aproveitar a vida, tudo isso. Portanto, acho que esse é um ótimo hábito. É claro, vou dizer que acordar cedo e instalar o método do Clube das 5 horas leva 66 dias, de acordo com pesquisas, para instalar um novo hábito. Imagine acordar às 5 horas da manhã e fazer seu protocolo de exercícios, suplementos, registro em diário, a sua oração, sua meditação, etc. Claro, tudo isso parece muito, mas aprender química pela primeira vez parece muito. Aprender italiano parece muito. Apaixonar-se quando não se tem noção de nada parece muito difícil, até que se torna fácil. Então, quando você faz esse tipo de coisa, uma boa rotina antes de dormir é boa. Quer dizer, tem tantos hábitos diferentes que... Você aprendeu muito, realizou muito. O que você acha que está te impedindo de alcançar o próximo nível da sua genialidade, da sua grandeza? Tenho uma ótima vida familiar, tenho uma ótima parceira, tenho filhos maravilhosos. Meus pais estão na casa dos 80 anos. Meu pai foi médico de família por 54 anos. Ele está aposentado, eles são saudáveis, graças a Deus. Posso fazer um trabalho que adoro. Não sou um titã financeiro, mas eu amo meu ofício. Adoro servir. Posso morar nos lugares que eu quero morar. Eu tenho uma vida boa e agradável, sabe? Uma vida relativamente simples. Portanto, eu estou em um bom lugar, sabe? Assim... Não sei se há muitos bloqueios. Só quero continuar escrevendo. Depois que terminei o Manifesto do Herói Cotidiano, pensei que seria meu último livro, mas agora eu tô achando que... Agora você tem mais 5 na mente, né? Agora tenho mais 47 em minha mente. Quando é que você mais duvida de si mesmo? Quando estou cansado. Quando estou cansado, eu acho que provavelmente é o cortisol pulsando em meu sistema. Eu duvido de mim mesmo. Quando eu estou em uma época da vida em que não devo ter crescimento produtivo, mas crescimento espiritual, começo a duvidar. Quando você está se esforçando mais em algo em vez de crescer espiritualmente, você quer dizer? Bem, eu realmente acredito que temos um poder superior. E um poder superior não é necessariamente Deus, ou Espírito, ou Universo, como as pessoas o chamam. Acredito que temos nosso eu ferido. Bem, a vida nos deixa na mão e nos esquecemos de quem somos. Então, temos nosso eu ferido, chamado de eu egóico, e temos o nosso eu heróico. E para mim, esse é o nosso poder superior. E cada pessoa no planeta hoje tem um eu superior. Essa é a parte de nós que realmente sabe as respostas para as nossas perguntas mais profundas. Essa é a nossa parte que sabe que precisamos ser bons. O instinto é muito mais poderoso do que o intelecto. Portanto, é a parte de nós que é o instinto, os sussurros silenciosos que falam, você devia estar fazendo isso. Esse poder superior é a parte de nós que é inquebrável, mesmo que fisicamente esteja quebrada. Foi Albert Camus quem disse, em meio ao inverno descobri dentro de mim um verão invencível. Nós temos isso. Quando fazemos o trabalho para atravessar as camadas e começar a nos recuperar, e isso acontece em um dia? Não, mas dia após dia vamos nos aproximando cada vez mais. Nós nos conectamos com esse poder superior. E acredito que esse poder superior, quando abrimos mão do controle, simplesmente dizemos, ok, vou ser guiado por esse instinto. Siga sua alegria. Descobri em minha vida que há temporadas. Podem ser 2 anos, 5 meses, em que devo escrever livros, gravar cursos, acordar às 4h15 da manhã e malhar com os treinadores. Pode ser
fazer coisas nas redes sociais. O importante é que eu confie nessa orientação. E então, de forma quase natural, nativa, eu acho que eu estou melhorando nisso. Há um momento em que eu devo tomar mais sol, há um momento em que eu não devo trabalhar, não tenho nenhuma ideia. E eu simplesmente confio que essa é uma época em que eu não devo estar produzindo. E há momentos em que me sinto frustrado. Me desculpa, mas para responder a sua pergunta, há momentos em que a frustração aparece. Sinto que não estou fazendo o suficiente. Não sinto que estou honrando meus talentos. E isso para mim é um sintoma de que esta é uma época em que eu vou sair do mundo para o deserto e vou para alguma coisa que seja do sentido de uma cura espiritual. E a última coisa que eu diria sobre isso é que, às vezes, você pode se sentir culpado por não estar produzindo. Mas o que eu digo em Manifesto do Herói Cotidiano é, por favor, vamos começar a discernir e saber quando devemos ser produtivos no mundo. E se não formos produtivos no mundo, mas estivermos sendo produtivos espiritualmente, isso é bom. Eu não acho que as plantações sejam culpadas logo após a colheita e não haja nada para produzir nos próximos meses, né? É preciso dar um tempo para que o solo se recupere, preciso dar semente de novo, depois é preciso regar, cultivar, até a hora de colher novamente. Eu sou um grande esportista e toda a minha vida foi baseada nessa questão de esportes, né? E houve uma época em que você queria chegar no auge como atleta indo para playoffs. Você queria chegar no auge, você não quer ficar esgotado. Mas depois dos playoffs tem uma temporada natural de descanso, recuperação e reflexão, em que você fica, ok, o que é que eu quero fazer na próxima, né? Eu lembro de sempre gostar muito de beisebol até o último ano do ensino médio. E eu pensei, eu não quero jogar beisebol esse ano. Em vez disso, fui fazer atletismo. E houve a temporada de descanso, recuperação, reflexão após a temporada e permitiu limpar a mente, ver o que é que eu queria para a vida, qual é a minha visão daqui para frente nesse próximo capítulo. Eu acho que é importante que você tenha falado sobre isso e eu estou curioso, você mencionou um momento de reflexão espiritual, tendo esse espaço e tempo. Qual você diria que foi a maior ferida que o seu ego teve que lidar nos últimos 5 anos? Talvez tenha sido uma coisa pequena comparada com coisas que você teve no passado, mas, de novo, as pessoas veem você como esse indivíduo extremamente bem-sucedido, líder, criador, autor, com todos esses resultados que você criou na vida de tantas outras pessoas também. Mas nos últimos 5 anos, o que você diria? Bem, houve algumas coisas. Eu diria que há alguns anos, talvez 7 ou 8 anos, eu estava em um relacionamento de longo prazo do qual eu decidi me afastar. Isso foi muito difícil. Difícil por vários motivos. E eu passei muito tempo escrevendo em um diário, rezando, meditando, saindo para a natureza e refletindo, em primeiro lugar, sobre a minha participação na situação, mas também sobre o que eu poderia aprender com ela e depois usando a situação atual para curar feridas antigas. Quer dizer, você pode ser uma espécie de alquimista e transformar a tragédia em triunfo. É claro que o medo surgiu devido a essa situação. A tristeza surgiu, mas a tristeza não poderia surgir se não fosse pré-existente. Essa é uma ideia maravilhosa. Se for histérica, é histórica. Portanto, sabemos o tamanho da ferida pré-existente pelo tamanho da reação exagerada atual. Portanto, se tivermos consciência e optarmos por usar uma dificuldade para nos refazer e nos transfigurar, então triunfaremos sobre a adversidade. E isso foi algo muito importante para mim, sabe? Eu aprendi lições valiosas nesse processo, eu diria também. Qual foi a lição aprendida na experiência? Bom, vamos gastar umas 10 horas aqui. Eu gosto de milhares de lições. Se você não se empenhar ao máximo, estará criando uma profecia autorrealizável. Ficou a lição de ser um melhor comunicador, de ambas as partes. Houve também uma lição de escolher. Uma coisa que eu aprendi... Eu não acredito que opostos se atraem. Eu aprendi o seguinte... A compatibilidade... O alinhamento atrás, sim, é. Isso, é enorme. A incompatibilidade pode ser muito divertida e feroz. Nos primeiros 6 meses, você fica tipo...
Então, eu assisti a um artigo, na verdade eu estava lendo, sobre uma advogada de divórcios famosa. Ela disse uma frase curiosa, Lewis. Ela estava falando sobre relacionamentos e perguntaram a ela: você já viu tantos relacionamentos se desfazerem? O que ela disse? Ela disse 10 mil jantares. E o entrevistador perguntou: o que você quer dizer? Ela falou: bem, você tem que se perguntar. A aparência desaparece e todas essas outras coisas desaparecem. Então você tem que olhar para a pessoa com que você quer estar e se perguntar: vocês são compatíveis? Vocês têm amizade? Vocês têm ótimas conversas para ter 10 mil jantares? Essas são algumas das coisas que eu aprendi sobre isso nos últimos anos. Olha, qualquer pessoa que esteja administrando uma empresa e já teve parceiros que a decepcionaram completamente, prometeram coisas que não cumpriram. Eu já tive pessoas que me traíram e se aproveitaram de mim. Acho que isso faz parte da vida. Uma coisa que eu quero dizer é que eu trabalho com muitos bilionários e muitos deles têm uma fórmula. Eles perderam 80% investindo. Eu não estou dando conselhos, mas perderam de 80% a 90% em algumas empresas que os levaram a se tornar bilionários. E é muito fácil, quando cometemos erros, pensar que estamos fazendo algo errado. E o que eu quero dizer a todos os seus muitos milhões de seguidores, observadores e ouvintes é que o fracasso é o preço da grandeza. O fracasso é a estrada para o sucesso. Você não pode deixar pedra sobre pedra. É preciso desenvolver resiliência, antifragilidade, para que você esteja disposto a cometer erros que possam te ajudar. Nem sempre terá os colegas de equipe certos, nem sempre terá os parceiros certos, sabe? Nem sempre você tomará as decisões certas, mas siga em frente. O desconforto do crescimento é sempre muito mais valioso que a ilusão da segurança. O desconforto do crescimento é mais valioso do que a ilusão da segurança. Certo? Porque todas essas pessoas que você me perguntou, não julgando, mas apenas relatando, vivem a vida dizendo: parece muito trabalhoso, crescer parece trabalhoso, construir relacionamentos parece trabalhoso, a cura emocional parece muito trabalhoso, definir suas intenções e metas parece muito trabalhoso, ser uma pessoa excelente dá trabalho, mas no final do dia, quando você olha para trás e pensa em todo o potencial genial que deixou sobre a mesa, você pensa nas experiências que não teve, na comida que não comeu, na música que não ouviu e na construção da temporada de produtividade. Parte da construção não é que você obtenha fama, fortuna e aplausos. Parte da edificação é conhecer seus pontos fortes e seus talentos. Essa é a recompensa. Não uma vitória externa apenas. Se os opostos não se atraem, então o que você estava atraindo no passado? Uma pergunta muito perigosa, Luiz. Não, mas eu estava tentando dizer que, para mim, os opostos não se atraem. Embora eu conheça muitos relacionamentos em que os opostos funcionem perfeitamente. O que eu estava atraindo no passado? Eu estava atraindo, presumo que você esteja falando de parceiros românticos. Eu estava atraindo os parceiros perfeitamente projetados para ativar as feridas emocionais que precisavam ser curadas. Eles eram meus professores espirituais. Eram, assim, os meus únicos amigos, sabe? As únicas pessoas que eu tinha. Eu não falo muito sobre isso, mas eu acredito em contratos kármicos. Acredito que eu sou uma pessoa muito prática, e se alguém estiver assistindo, não tem problema. Estou apenas compartilhando minha verdade, mas eu acredito em contratos kármicos. É por isso que você encontra alguém que nunca conheceu e diz: como você sabe qual a minha comida favorita? E, nossa, essa também é a minha música favorita. E é como se você passasse horas sob a luz do sol, pensando: poxa, encontrei alguém, sabe? Acredito que temos almas gêmeas e chamas gêmeas, e acredito que as almas gêmeas nos relacionamentos românticos vêm até nós para nos despedaçar, nos abrir, nos trazer uma alegria incrível, mas também um crescimento exponencial e transformador. E onde estaria a nossa vida se não fosse por essas pessoas, mesmo que elas nos derrubem por um longo tempo? E depois temos a chama gêmea, que é a pessoa com quem os relacionamentos são uma razão, uma estação, uma vida inteira.
E acho que a chama gêmea é fácil, sabe? Simplesmente flui. Eu não faço mais drama. É algo que simplesmente funciona. É. Eu sou totalmente a favor da paz. Paz. Totalmente a favor de uma relação pacífica em que sim, não tem necessidade de drama, né? Não precisa de raiva, de grito. E esse foi o meu eu anterior, né? Que vivenciou isso com parceiras que gritavam o tempo todo. Eu sempre estava tentando consertar algo, sempre estava tentando comprar a paz na relação. Eu percebi que não pode comprar paz, né? Você só precisa ser a paz e co-criar isso em alinhamento com a outra pessoa que também seja a paz. Você me lembrou, não sei se você já conheceu o Wayne Dyer. Você já conheceu? Ah, eu já jantei com Wayne Dyer. Sério? Já estive no palco com ele por algumas vezes. Então... Então você o conhecia, era amigo dele, não era amigo, mas era próximo, né? Sim, não estávamos indo pro Soul Cycle juntos, não estávamos comendo sushi, Pois mas... é, mas vocês se respeitavam, né? É isso aí. Ele fez uma citação em um dos seus, eu estava ouvindo o audiobook dele recentemente, onde ele faz uma analogia, não tenho certeza se essa era a original, mas ele estava falando sobre quando somos acionados, né? O que quer que esteja dentro da gente sai. Mais ou menos como se você tivesse uma laranja e espremesse, sai suco de laranja, né? Mas o que está dentro de você sai quando você está sob pressão, quando alguma coisa pressiona você, bate no seu botão, te aciona, e é isso que sai. É o que está dentro de você. O que você acha que estava dentro de você no passado? Quando estava em relacionamentos anteriores, talvez almas gêmeas, mas não no próximo nível. Você mencionou feridas, né? Mas qual ferida estava dentro de você e que não tinha sido transformada numa versão mais saudável desse suco de laranja? Claro, que pergunta incrível. Eu diria que antes de mais nada, são necessários dois para dançar. Então... Você pode fazer solos, pode fazer uma dança solo na pista. Você pode fazer 2 solos. Então, eu diria que estava atraindo parceiros, em alguns casos, que adoravam drama. Eu acho que havia um vício, que é, em muitos aspectos, um vício em adrenalina. E há um termo que você provavelmente já ouviu falar, que se chama vida orientada para a crise. E as pessoas que sofrem com a vida orientada para a crise, se for pacífica, você e eu parecemos amar incrivelmente a paz, né? E eu não estou julgando, eu estou apenas relatando e depois contarei o meu lado da equação. Então, as pessoas que amam a vida orientada para a crise, mesmo que seja a mais pacífica, não especificamente quando o momento mais tranquilo, subconscientemente, elas criarão um problema. Por quê? E você diz, por quê? Não tem nada de errado, Você fala, né? por quê? Tem tudo para ficar em paz. Eu sei. Eles fazem isso porque... Eles fazem isso porque se sentem mais seguros na crise do que na paz. Isso não faz Sim, sentido. se você observar o passado da infância, sempre houve casos em que, no momento seguinte, eles não sabiam o que aconteceria. Haviam muitas crises acontecendo. Portanto, por mais irracional, eles se sentiam seguros. E olha só como isso é algo poderoso. Talvez é familiar, né? Bem, é isso que eu Pois é. quero dizer com seguro, familiar. Eles sabiam disso. E as pessoas sempre gravitam em torno do que é familiar, mesmo que seja a coisa mais perigosa do mundo. Então, é isso que eu acho que em alguns casos estava atraindo. Eram pessoas nobres, bonitas, amorosas, mas como todos nós, imperfeitos. Estamos todos em um estado imperfeito enquanto tropeçamos e chutamos em direção a alguma iluminação. Eu acho que eu era semelhante em termos de atração. Acho que eu fui semelhante a atrair certas... Eu acho que todas as pessoas são ótimas, mas a minha escolha foi ruim. Totalmente. Por que você acha que isso atraiu você? Porque talvez eu possa refletir sobre o motivo pelo qual eu também estava fazendo aquilo. Claro, então, sim. Quer dizer, estou feliz por você não ter me deixado na mão. Eu estava indo... Então, da minha parte, foi que havia algo atraente nisso pra mim. Tinha uma energia, foi interessante ou empolgante, ou sentia que não era chato ou algo assim? Sim, acho que algo em mim foi atraído por esse tipo de energia. Acho que havia todas as coisas positivas, porque eles eram seres humanos incríveis. Mas somos atraídos pela luz e somos atraídos pela escuridão.
E eu não tinha planejado entrar em relacionamentos, mas fico feliz em falar sobre isso. Sabe, eu não sou especialista em relacionamentos, não sou alguém indicado, mas eu trabalhei com uma curandeira espiritual há 15, 20 anos e ela era orientadora escolar. Essa é a coisa mais interessante. Ela disse, havia duas pessoas na extremidade do playground. E ela disse, eu vi isso acontecer. Era quase como se elas estivessem mentindo uma para outra, para que uma se sentisse atraída pela outra. E elas estavam nesse enredo. Portanto, havia muita coisa acontecendo sob a superfície no relacionamento, o que é incrivelmente poderoso. E se me permite, isso traz à tona um ponto realmente contrário, que é o fato de eu querer vincular essa cura emocional. E no Manifesto do Herói Cotidiano há capítulos sobre a grande mentira do pensamento positivo. Gostaria muito de falar sobre isso, se você quiser. Há capítulos sobre como o trauma é um professor. Há esse modelo que venho ensinando, que não é apenas uma mentalidade, mas um conjunto de coração, saúde e alma, se você quiser realmente dominar o jogo. Mas quero associar o que temos falado, que é a cura emocional, porque você tem muitos empreendedores e construtores de negócios que o seguem. E quero vincular esse trabalho sobre mover as camadas sobre o ouro, esse trabalho sobre a ferramenta afra de que falo, esse trabalho sobre voltar ao que o ativa. Em vez de culpar seu parceiro quando o fulano se apavora com o lixo, você realmente diz, o que foi ativado dentro de mim? E usar isso como uma oportunidade para se curar. Ou se você estiver passando por algum desgosto, uma doença, uma perda de um ente querido, a perda de um negócio, em vez de culpar o mundo, você diz, o que está por vir para mim? Por que eu estou tão assustado? Por que eu estou desamparado? Isso é uma ativação de um momento anterior em que você se sentiu desamparado. É uma oportunidade incrível de usar o que foi trazido à tona para torná-lo maior, mais forte, mais sábio. Mas o que eu quero fazer é uma ligação entre a medida que usamos os momentos do dia a dia que desempoderam para curarmos essa ativação emocional. Seja a vergonha, a culpa, a raiva, a tristeza, a decepção, sentimentos tóxicos que surgem todos os dias, sabe quando algo dá errado? Quando começamos a superar esses sentimentos, começamos a nos curar. Quando começamos a nos curar, começamos a liberar essas emoções reprimidas que eram tóxicas. No livro, eu as chamo de campo de mágoa. E toda vez que nos curamos, liberamos mais dessa bagagem. Carl Jung, o lendário psicólogo, chamou isso de lado sombrio. Todos nós temos uma sombra. Existem muitos especialistas em produtividade no mundo, pessoas ensinando como criar empresas. Há muitas pessoas que ensinam como se livrar das distrações para fazer arte de qualidade. Mas eu acredito e venho ensinando essas coisas há 26 anos. E muito disso está no Manifesto do Herói Cotidiano. Dito isso, se você não limpar o lado sombrio e o campo da mágoa e toda a energia tóxica reprimida e suprimida na forma de vergonha, culpa, dúvida, descrença e medo que se acumularam desde o momento em que você nasceu, então você sempre estará em guerra consigo mesmo. Os neurobiólogos chamam isso de sequestro límbico. Então, se você não tiver feito essa cura, poderá ler todos os livros e aprender todos os truques, mas nunca terá intimidade com seu verdadeiro eu. Você só terá o seu pior eu. Assim, você não obtém realmente as ideias que te permitem dominar. Você não tem a energia necessária para fazer coisas incríveis. Sua produtividade é sabotada porque você leu todas as coisas, tem todos os aplicativos de produtividade, mas ainda se sente atraído a brincar com seu telefone porque é uma fuga da dor do potencial não expresso. E se você tiver essa dor do potencial não expresso, estará lidando com ela subconscientemente. Você nunca será exponencialmente produtivo, criativo, amoroso, etc. Então qual a importância de estar numa jornada constante de cura? O trabalho mais importante da vida. E o que acontece se a gente não se curar continuamente? Ou simplesmente bloquear o querer da cura, de enfrentar vergonhas e inseguranças do passado? O que é que acontece se a gente bloquear isso por anos e... A escolha é nossa. Eu não vou julgar.
Eu acredito que há apenas 2 motivos para estarmos vivos. E acho que se tirarmos os acessórios e as bugigangas que o mundo nos vende como métricas de sucesso, tipo quantos likes você tem na rede social, quanto dinheiro você tem, quantos seguidores, quanta fama você tem. No livro eu digo que JPF é sempre mais valioso do que FFA. Alegria, paz e liberdade são 1 milhão de vezes mais valiosos do que fama, fortuna e aplausos. Pergunta para qualquer pessoa que tem fama, fortuna e aplausos. O que ela estaria disposta a dar em troca de alegria, paz, liberdade? A grande vantagem de sermos humanos é que podemos viver como quisermos, e não estou em posição de julgar como alguém está vivendo. Pessoalmente, acredito que quando chegamos à última hora do nosso último dia e tiramos todas as coisas que tantas pessoas estão buscando, acredito profundamente que apenas 2 coisas importam. Número 1. Quem você se tornou? Em comparação com a nossa promessa, quanto dela materializamos por meio do trabalho do qual estamos falando? E a segunda, quantas pessoas ajudamos? Acho que, para mim, elas estão conectadas, pois quanto mais você se apropria da sua verdade e atravessa as camadas do medo, dúvida, descrença, para o seu eu mais criativo, produtivo, poderoso, amoroso, decente, nobre, mais você começa a se ver como um instrumento de serviço para o mundo, sabe? Acho que é doar. O que acontece quando a gente não vê nossa vida como um serviço aos outros? Se a gente não pensa na gente como eu vim aqui para servir amigos ou a família, um grupo menor para começar, ou simplesmente se a gente não olha para nossa vida a partir do serviço, o que acontece? Acho que vamos morrendo aos poucos antes de morrer de uma vez. Eu acredito... Definitivamente, eu acredito em viver uma vida bonita, sabe? Em fazer o bem para si mesmo, para sua família. Isso é incrivelmente importante. Eu escrevi um livro chamado O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Não tem nada de errado em comprar uma Ferrari. Eu não tenho uma. Estou mais interessado nesse pequeno Fiat 500. É um carro pequeno, icônico. Fiz algumas pesquisas, tem uma à venda aí, mas é o que eu estou querendo no momento. Mas somos seres sensoriais, sensuais. Se você quiser viver uma vida bonita materialmente, ótimo, eu te ajudarei a fazer isso. Então, dito isso, muita alegria vem do serviço, sabe? A minha vida mudou quando eu estive na cela da prisão do Mandela há alguns anos, e foi impressionante como ela era pequena. Ali estava esse homem encarcerado em Robben Island por 18 dos 27 anos da sua prisão, cara. Imagina só. Ele disse que o seu maior arrependimento foi o fato do seu filho ter morrido num acidente e eles não terem deixado ele sair da prisão para ir para o funeral. Isso é triste. E além disso, ele foi torturado de muitas maneiras diferentes. Então eu perguntei ao guia, você o conhecia? Ele falou sim, servi com ele como prisioneiro do ANC por 8 anos. Para com isso. Sim. E eu perguntei, como que ele era? Ele fez uma pausa e disse, era um homem humilde e servidor. Sabe, eu nunca me esqueci desse termo, ser um humilde servidor. Então, nos meus dias bons, eu me lembro disso muito, muito profundamente. Eu acho que, se todos nós pudéssemos, à nossa maneira, seríamos humildes servidores. E o paradoxo é que, se você quiser ser um bilionário, se estiver vindo de um lugar de amor, de serviço humilde, querendo ver as pessoas que se colocam comida em sua mesa crescerem e se transformarem, seus aplicativos, seus produtos e seus serviços serão mágicos. E o trabalho de um empreendedor é levar a magia para o mercado em um mundo onde a maioria dos empresários leva a mediocridade. É por isso que o trabalho deve vir de um lugar de serviço, mas de serviço e amor. De novo, diminuindo o ego, aprendendo as ferramentas para aumentar a voz do seu heroísmo, de modo que você construa intimidade com quem realmente é.
Essa não é apenas uma receita para a felicidade, é uma receita para materializar tudo o que você quiser. Portanto, então você começa a seguir a sua felicidade, fazendo o que você faz de melhor, trabalhando com amor, excelência e maestria. Sua energia é incansável para o caminho. Olha, eu estive em Florença recentemente e vi o Davi, de Michelangelo. Como foi? Bom, não, foi incrível. Aquilo foi um trabalho de amor, não uma tentativa de ganhar dinheiro. Não tava fazendo pra ganhar grana naquela época, né? Se você faz algo só para ganhar dinheiro, o seu tempo de concentração, sua energia e intenção estão fora da mágica que realmente te renderiam dinheiro. Então a gente tem que focar no quê? Levar um belo trabalho ao mundo, trabalhar com honra, ver seu trabalho como uma arte, melhorar a cada dia. No livro você fala sobre 8 forças da riqueza ou 8 formas? 8 formas da riqueza. 8 formas. Quais são essas formas e no que é que a gente tem que pensar para aplicar na vida? É um modelo absolutamente revolucionário que tem ajudado muito meus clientes do mais alto nível, como bilionários, os superastros do esporte, os criadores de movimento, porque muitos deles me procuram e eles estão frustrados. Eles me dizem, por exemplo, olha, eu tenho aí uns 14 bilhões. Tenho um iate, 1 ou 2 jatos particulares, tenho 6 casas. Preenchi a minha vida com tanta complexidade. Estresse. E eu não estou gostando de nada disso. Portanto, as 8 formas da riqueza, se você quiser, eu vou examiná-las. Então, no livro, tá lá, a primeira é o autodomínio. O contexto é que a nossa sociedade nos diz que somos bem-sucedidos se tivermos muito dinheiro. É isso. Mesmo que às vezes você ouça as pessoas apresentando podcasts. Temos tal e tal aqui. Uau, mal posso esperar por hoje. Ele é um verdadeiro bilionário. Tá, mas e o coveiro? E o bombeiro? O professor? Mas nossa sociedade nos hipnotizou. Nossa, não acredito que estou falando com um bilionário. Cara... Portanto, o dinheiro é apenas uma forma de riqueza. As outras formas de riqueza são o autodomínio. Quer dizer, por que os grandes santos, videntes e sábios falavam sobre autoconhecimento? Essa é uma das suas maiores formas de riqueza. O templo de Delfos tinha uma pequena inscrição na entrada: conheça-te a ti mesmo. Temos falado sobre autoconhecimento. Isso dá muito trabalho. É o segredo da alegria. Portanto, o autodomínio é uma forma incrível de riqueza, sabe? O autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, seus verdadeiros poderes versus seus poderes falsos, sua criatividade, seu heroísmo. A segunda forma de riqueza é a família. Minha parceira e eu fomos ao aniversário de 90 anos da avó dela há algum tempo. Uau! Tive a chance de me sentar tanto com ela, sabe? Eu tento sentar ao lado de idosos em aviões e trens e entrevistá-los. Eu perguntei, qual é a coisa mais importante que você aprendeu na vida? Ela falou, a família. E para mim, a família é muito importante. De que adiantaria ter um sucesso no mundo se você perdeu sua família no processo? E servir sua família e criar o que eu chamo de momentos perfeitos para sua família? Isso é maravilhoso, cara. Isso então é legal. A família é extremamente importante. E a terceira forma de riqueza é a saúde. Uma vez me disseram, a saúde é uma coroa na cabeça da pessoa e só quem está doente consegue ver. Trabalhei com pessoas super ricas como seu mentor. E elas ficaram doentes por causa do que foi necessário para chegar lá. Agora você pode fazer isso com equilíbrio e saúde, é claro. Mas elas perderam a saúde e agora não se importam com o dinheiro. Tudo o que estão fazendo é viajar pelo mundo procurando curandeiros. Saúde. E a quarta forma é o trabalho. É uma ótima forma de riqueza se apaixonar pelo que você faz. Eu estava compartilhando antes de começarmos que mesmo quando eu escrevo no diário sobre o meu trabalho, né? Porque não é trabalho para mim, é um privilégio. Portanto, o seu ofício, o fato de estar todos os dias no processo de melhorar, aprender mais, assistir mais, refinar, otimizar, é uma grande fonte de alegria. Chegar ao limite dos seus maiores talentos é uma grande fonte de prazer e de entusiasmo. A próxima forma de riqueza é o dinheiro. Claro, ele é importante
Ele permite que você faça coisas incríveis. Ele lhe dá liberdade para fazer escolhas maravilhosas. Permite que você se envolva com filantropia. Sou um grande defensor disso agora. Eu ajudo crianças com hanseníase. Esse tem sido o meu foco no momento. A próxima forma de riqueza seria aventura. Somos nômades. Fomos feitos para viajar, para correr riscos, para crescer. Fomos feitos para buscar a admiração e a maravilha, mesmo que seja apenas um nascer do sol em Los Angeles. Você viu o pôr do sol ontem à noite? Toda noite é mágica, né? Quer dizer, você sair e assistir o pôr do sol, você fica tipo, 10 minutos é espetacular. A maneira como ele atinge as montanhas, a maneira como pega o oceano, é especial aqui. Então, eu acho que é aventura, mesmo que seja apenas uma conversa com alguém interessante, portanto, essa seria a próxima forma de riqueza. Seu círculo de amigos. Passar tempo e se cercar de pessoas cujas vidas são como aquelas que você deseja. É uma forma de riqueza. Eliminar os vampiros de energia, os ladrões de sonhos, eliminar as pessoas tóxicas, eliminar as pessoas que não entendem você. Podemos falar sobre a sua situação atual? Claro. Então, você disse que está se sentindo muito em paz no seu relacionamento atual. Sim. Posso perguntar? Claro. Sua parceira te entende como ninguém jamais o entendeu? Ela me entende, me aceita 100%. 100%. E é lindo. Eu acho que muito disso, em parte, metade é da minha responsabilidade de entrar na relação dizendo, olha, isso é 100% quem eu sou. Isso é tudo do meu passado, do que eu me orgulho, do que eu não me orgulho, erros, falhas, inseguranças. Não estou mudando quem eu sou. Vou crescer e vou estar numa jornada de crescimento para sempre, mas isso é quem eu sou. E ela disse, eu amo tudo isso, sabe? E eu disse, ok, legal, vamos sair por um tempo e ver se isso é de verdade, né? E suas ações e comportamentos continuaram a corresponder isso, e suas palavras, e falei, tipo, ok, isso é incrível, é uma sensação linda e tranquila. Ser compreendido, mas também celebrado por quem é algo que ela faz em grande escala. E isso, cara, tenho certeza que você sabe disso. Isso vale mais do que todo o ouro do mundo. Isso é incrível. É incrível. Geralmente, eu vejo isso com meus clientes. Eles chegam a uma situação de riqueza e percebem que a riqueza econômica não é tão rica assim. Quer dizer, quanto é necessário para viver uma vida boa e bonita? Não é Não. muito. Então, por que as pessoas precisam tanto quanto acham que precisam, sabe? O que você acabou de compartilhar comigo, alguém que o compreende, é uma forma incrível de riqueza. Portanto, a próxima forma de riqueza é esse círculo afetuoso, estar cercado de um parceiro amoroso, suas famílias, amigos, etc., pessoas que o compreendam. Eu sei que tem algumas pessoas que vão falar, se você tivesse uma família como a minha, mas isso é outra conversa. E, finalmente, o serviço. Eu costumava chamá-lo de legado. Há um capítulo no final do Manifesto do Herói Cotidiano em que eu realmente... Todos estão falando sobre legado hoje, né? O Joseph Campbell. Viver no coração daqueles que você deixa para trás não é morrer. Eu costumava acreditar muito nisso, né? Qual será sua marca no mundo? Marcus Aurelius, em Meditations, diz: não importa o que as línguas tagarelas da prosperidade digam sobre você. E como eu digo no capítulo, todos nós vamos morrer, seremos um monte de poeira, quer sejamos bilionários ou varredores de rua. A gente acaba como uma pilha, sim, eu não sei o tamanho, né, mas só para fim de conhecimento, todos nós acabamos como uma pilha de poeira na urna, ao lado dos seus troféus da liga infantil, ali, na estante, em cima da lareira. Isso é tudo o que somos. Portanto, não importa como seremos lembrados depois de mortos. O que importa, visceralmente, é como vivemos, servimos, criamos e produzimos enquanto nós estamos aqui, enquanto estamos vivos. Assim, o capítulo é tipo, o legado não importa, é um esporte do ego. Ter seu nome em uma ala de hospital é um esporte do ego. A verdadeira doação é aquela que é feita anonimamente. E assim, a forma final de riqueza era deixar um legado, mas agora é apenas serviço. Eu acredito que já vivi um bom número de anos e realmente acredito que é uma forma incrível de riqueza servir as pessoas necessitadas, por meio do seu trabalho. Com certeza. Eu sou um grande fã disso e eu acho que
Algumas das maiores alegrias vêm de quando eu estou prestando serviço de forma anônima. Também acredito muito e talvez eu precise aprender mais sobre isso, talvez, que às vezes não há problema em compartilhar quando você está causando impacto, né? Muitas vezes eu faço doações ou ajudo pessoas e ninguém sabe, mas tem momentos em que eu penso, talvez eu quero inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, aqui estamos construindo escolas ou ajudando essa organização. Aqui estou fazendo caridade. Tem coisa que eu quero compartilhar e espero que outras pessoas vejam. E dizer, talvez eu possa fazer mais disso na minha vida. Então, talvez eu esteja errado nesse processo de pensamento, mas eu acho que é necessário sempre verificar, tipo, eu estou fazendo isso para parecer legal ou estou fazendo para inspirar pessoas. Eu acho que eu quero partir daí. Isso é o que eu chamaria de intenção raiz. Exato. Então, o que eu estou ouvindo você dizer, Lewis, é que a sua intenção principal é inspirar outros. Com certeza. O que eu acho muito nobre. Eu acho que, definitivamente, eu poderia aprender com você nesse ponto. Ou seja, eu tenho um sistema de crenças que é... se eu mostrar que eu estou doando, então estou me exibindo. É o histórico canadense, né? É, isso aí, muito canadense, sabe? Coisa de família, assim, então... Eu sou totalmente a favor disso. Eu acho que há uma intenção por trás. É como se a gente dissesse, mas tipo, como a gente pode, como indivíduo, causar impacto maior, inspirar pessoas a serem mais generosas, inspirar as pessoas a sair da zona de conforto, a servir num nível maior nas comunidades, famílias, na missão em questão. É a minha crença no momento e eu posso estar errado. Esse é um ótimo ponto. Eu gostaria de lhe perguntar, com a maior honestidade possível, e você sempre foi muito honesto em todas as vezes que interagi com você, mas no seu núcleo mais profundo, onde você está? O que você quer que sua vida represente neste momento? Quando eu estiver terminando, no momento. Agora. Para mim é um símbolo de inspiração. Lembro quando eu comecei o The School of Greatness, que completou 9 anos ontem, desde que a gente começou a filmar, então... Bravo! Valeu. Eu lembro que, quando eu comecei, eu estava tendo ideias do tipo... Ok, vou fazer um programa, vou fazer um podcast. Naquela época, 9 anos, ninguém sabia o que era um podcast. Não tinha muitos por aí. Foi antes das várias ondas de podcast que foram aparecendo, né? E eu tinha que dizer às pessoas, tipo... Ei, eu tenho um podcast. Vá até aqui no computador, clica nessa coisa, vá até o final. Não tinha uma maneira fácil de ver. Mas eu lembro de ter pensado comigo, como é que eu quero chamar isso? Liguei para os amigos e disseram, por que você não chama isso de Lewis Howes Show? Eu não acho que haja nada de errado de chamar seu programa com o seu nome ou empresa. Não acho que tenha nada de errado, mas eu me lembro de ter pensado, tipo, eu estava passando por uma transformação naquela época e provavelmente eu vou estar passando sempre por isso, mas naquela época eu estava passando por algo grande. E grande parte dos meus 20 anos se resumia a realizar, ter sucesso, vender, vencer, ser reconhecido, ter aplausos, tudo isso. Ser excelente, ganhar prêmios. Eu percebi que tinha algo faltando em mim, algo que não estava lá. E eu nunca me senti bem, então eu alcançava tudo e pensava, por que eu não estou feliz, por que eu estou com raiva, por que eu estou chateado e por que eu preciso provar às pessoas que elas estão erradas. Então passei por minha própria jornada e ainda precisando provar que as pessoas estavam erradas, então passei pela jornada para curar essas coisas. Eu quero colocar a luz sobre os outros, eu quero iluminar pessoas como você, Robin, e trazer a sabedoria de outras pessoas para a minha audiência que eu seleciono, que eu cultivo e facilito. Então não vai ser Lewis Howes Show, embora no futuro eu queira fazer um programa com meu nome, mas eu lembro de ter pensado, eu vou chamar de outra coisa, eu vou chamar de School of Greatness, porque era uma das coisas que eu gostaria de ter aprendido quando criança e que eu não tive acesso a ferramentas, habilidade, conhecimento. E isso foi algo que soou verdadeiro para mim há 9 anos, que eu queria ser um símbolo de inspiração, maior que eu, não é sobre mim, e hoje é a mesma coisa. Nesse mundo de rede social, de marketing, há um equilíbrio entre construir uma marca pessoal e se expor para que as pessoas conheçam você, sua mensagem e conteúdo que você cria, né? E também tentar continuar a colocar a luz nos outros. Então é desconfortável para mim publicar fotos de mim nas redes sociais e isso ficou bem desconfortável porque eu não fazia isso com frequência, eu sempre publiquei
fotos de outras pessoas, mandei mensagem, e será sobre você na minha rede social. Mas eu tô começando a compartilhar mais da minha história porque eu acho que as pessoas querem ver mais de mim, e é por isso que elas estão me seguindo. Mas é uma dança em que eu não quero ser muito autopromocional e fazer com que tudo gire em torno de mim, mas também eu sei que isso leva as pessoas a compartilhar a mensagem. Então minha intenção no momento é ser um símbolo de inspiração para ajudar as pessoas a melhorar a qualidade das vidas, né? E Essa é a intenção. você já está. E eu também estou sorrindo porque eu estava pensando na intenção raiz. Porque no meu Instagram comecei a postar mais fotos minhas. Mas minha intenção principal não é me exibir. Esta manhã eu fiz um vídeo de mim fazendo flexões. Cara, foram flexões terríveis. Mas é exatamente essa sua intenção, de inspirar. E o que eu percebi é que se eu puder mostrar minhas fotos, mostrar também as fotos da minha família, eu em uma caminhada ou qualquer outra coisa, as pessoas querem dar uma olhada, né? Saber que livro você está lendo, como você vive, que suplemento você está tomando, qual é a sua rotina matinal. Acho que isso é um tipo de serviço também. Este é meu 26º ano no campo da liderança e do domínio pessoal, e eu já vi muita coisa mudar. E a rede social é uma bênção, incrível. Pode ser um mestre tirânico e cruel. Portanto, acho que usada com sabedoria, tecnologia é uma coisa linda. Você só tem que fazer com que ela seja sua escrava, e não o seu Deus. É assim que eu procuro encarar as redes sociais, sabe? Com certeza. Esse é o ponto que eu tô agora, né? Mas veremos. Eu adoro essas 8 formas de riqueza. Se você pudesse se concentrar em apenas 3, digamos que você tivesse que se livrar das outras 5, quais são as 3 formas de riqueza mais importantes? Cara, eu diria 4, porque todas elas são muito importantes. Eu sei, mas tivesse que cair fora. Tá bom. Eu diria autodomínio. Acho que esse é o principal objetivo da vida, é descobrir quem você é de verdade. Tanto nos momentos de vale da escuridão, quanto nos momentos na montanha sob a luz do sol. Portanto, trabalhar em si mesmo. Número 2, a família, cara. Eu me sinto muito abençoado por ter uma ótima família, que me proporciona muita alegria. Adoro comida boa, adoro ótimas experiências, preparo refeições em que eu posso cozinhar bucatini al limone e acertar as velas. Eu faço uma lista de reprodução pra gente tocar enquanto tá comendo isso. E simplesmente vê-los comer, sabe? Especialmente quando eu cozinho pros meus filhos. Isso é muito especial. Eles adoram macarrão, então eu faço um cacio e pepe ou algo do gênero, uma das minhas massas favoritas. Eles estão me vendo cozinhar e de repente quando começam a comer, tem aquele silêncio todo na sala e só chop, 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 chop. É muito prazeroso cozinhar e vê-los saboreando a comida. Então eu diria família. O trabalho, como um hobby, é fundamental também para o meu bem-estar, sabe? A minha alegria, a minha capacidade de continuar. Eu reescrevi o manifesto do herói cotidiano, eu diria umas 22, 23 Sério? vezes. Você verá que há modelos sobre produtividade e peso espiritual, sobre como viver uma vida de classe mundial. Há um capítulo chamado A Desconstrução do Titã, que literalmente desconstrói, porque as superestrelas e as empresas de classe mundial, elas fracassam. Tipo, BlackBerry. Quer dizer, BlackBerry era um cliente nosso e na semana passada eu vi uma pequena foto assim, acho que foi na Business Week ou algo assim, em que eles simplesmente apagaram as luzes da BlackBerry. Em outras palavras, eles tiraram todo o suporte para qualquer pessoa que tenha um BlackBerry. Caramba, isso foi recentemente. Há 2 semanas. Eles não foram empresa multibilionária em algum momento? Qual foi a avaliação mais alta que tiveram? Vários bilhões. E ó, deixa eu te falar, sabe o que está logo acima disso? A Apple acabou de passar os 3 trilhões. Oh, meu Deus. Então, foi fascinante para mim, mas há um processo pelo qual passam as superestrelas do esporte, os titãs dos negócios, os criadores de movimentos e as grandes empresas, em que eles entram em declínio. Esse é um dos modelos do livro que venho compartilhando há anos em meus eventos. É que eu queria compartilhar praticamente todas as partes da minha metodologia. Tentei acertar cada palavra, tentei acertar cada linha. Sabe,
Essa minha arte de me fazer sentir é como se você estivesse demonstrando o respeito pelas pessoas. Então, são 3, né? E a quarta, sem dúvida, é o serviço. Se alguém estiver precisando, cara, eu aprendi isso com o Pau Gasol. Ele é ótimo. Quando ele liderava o Lakers, havia uma foto minha e dele no fim do livro, porque estávamos jantando juntos. Ele é ótimo. Ele é ótimo e foi a um de meus eventos ao vivo e eu o levei ao aeroporto e percebi que quando ele entrou, todos estavam vendo quem ele era. Claro, né? ele é gigante. Gigante, né? E as pessoas corriam para ele, pediam autógrafos, fotos, e ele dava foto após foto. Tinha uma paciência infinita, com um sorriso no rosto, uma graciosidade. Quando ele estava no portão de embarque, eu disse: Paul, você parou para assinar cada livro, cada autógrafo, você tirou todas essas fotos, cara. Que paciência sem limites. Ele me disse algo que eu adoro. Ele disse: Robin, é preciso tão pouco para fazer alguém feliz. Há uma citação no livro, é do tipo: só passarei por aqui uma vez, portanto, se eu tiver a oportunidade de melhorar a vida de alguém, que eu faça, porque talvez não tenha essa oportunidade novamente. Então, para mim, o serviço, sabe, especialmente no mundo em que estamos vivendo agora, é apenas mostrar alguns atos de humanidade, é ser gentil, por mais simples que pareça, isso é importante. Isso me fez lembrar o The Rock, que fala sobre isso quase todo mês no Instagram. Ele disse que uma das melhores partes da fama é poder fazer o dia das pessoas. Esbarrar em alguém, dar uma foto para alguém ou dizer algo legal para alguém, mandar um vídeo para alguém. Pode simplesmente iluminar o dia dessa pessoa. Ele diz: uma das melhores partes de ser famoso é muito legal. E Paul parece ser um cara legal. A gente já trocou mensagens, estou tentando trazer ele aqui, mas ele parece ser bem legal. Você mencionou algo sobre BlackBerry e a Apple e disse que toda empresa, em algum momento, passa por algum declínio. Talvez seja sazonal, talvez seja anos, décadas, mas tem uma queda em algum ponto. O que é que leva uma grande empresa ou pessoa a passar de uma época de declínio para um crescimento que é incrível? Bem, a primeira coisa é que Andy Grove, o cofundador da Intel, disse: somente os paranoicos sobrevivem. Acho que é preciso ser um paranoico otimista nos negócios. Você quer esperar o melhor, mas nunca quer perder o fogo na barriga, porque há uma queda muito pequena da classe mundial para a obsolescência. Portanto, já é difícil chegar à classe mundial como ser humano e como empresa, mas o jogo das lendas é manter a classe mundial. Porque a chave para ser lendário, cara, a chave para ser lendário é a longevidade. Não é só uma maravilha de um sucesso, um ano no topo, mas consistência. Sem dúvida. Quantos Frank Sinatras existem? Quantos U2 existem? Quantos Kanes existem? Falamos sobre hotéis ou restaurantes. Eles são o lugar para o qual todos querem fazer uma reserva por 2 anos. Quantos lugares conseguem fazer isso por 50 anos? Para mim, em termos de negócios, é aí que eu jogo. É isso que me fascina. Eu desconstruo como as lendas do entretenimento. Talvez seja um DiCaprio, talvez seja um De Niro. Como eles fazem isso quando outras pessoas são só maravilhas de um único sucesso? Há uma receita. Se você quiser, podemos analisar o modelo do declínio do Titã, e aqui estão os elementos. Isso acontece com muitas estrelas do esporte. Digamos que seja um famosão, por isso que eu adoro The Last Dance com Michael Jordan. Eles perderam na final e no dia seguinte ele falou que em vez de tirar folga estaria às 5 da manhã na academia treinando. E foi isso que fez Jordan. Então digamos que você chegue ao ápice da classe mundial. A primeira coisa que acontece é a contaminação pela arrogância. Você se acha o máximo, você acha que você Exatamente, isso se chama arrogância, e é uma atração humana e uma sedução que deve ser evitada a todo custo. É como se você tivesse conseguido, todos lhe dizem: você é o melhor, você é celebrado, você consegue tudo o que quer, você consegue a melhor mesa no restaurante, você começa a acreditar em seus próprios recortes de mídia. E esse é o começo do fim. Na Roma Antiga, tinha um comandante militar chamado Dux. E ele tinha um escravo que ficava atrás dele e fazia uma coisa, Lewis. Ele sussurrava no ouvido desse comandante militar. Ele dizia: memento homo, memento homo.
O que significa isso em latim? Lembre-se, você é apenas um homem. É bonito. Nas Olimpíadas, eles colocam uma coroa de louros sobre a sua cabeça e dizem: não descanse sobre os louros. Essa é uma grande armadilha. Um mestre deve permanecer com a mentalidade de faixa branca. Portanto, a primeira parte do declínio é a contaminação pela arrogância. Isso também pode acontecer culturalmente numa empresa. É como se todo mundo começasse a acreditar que é o melhor. Então para de impressionar o cliente, para de inovar, de acordar cedo, param de entregar mais do que o esperado, param de aprender. Mas isso acontece com as pessoas quando elas chegam ao topo. Elas param de ir a seminários, param de ouvir podcasts. Tipo, não preciso ir, já ouvi isso antes, isso é perigoso. E olha, a próxima etapa é descansar sobre os louros. Aqui está um segredo. Você fez mais do que a maioria das pessoas jamais imaginou que faria e do que você pensou que faria. É muito difícil continuar, desenvolver uma mentalidade de anti-aposentadoria. Quero dizer, quantas pessoas chegam ao topo e ainda fazem as mesmas coisas que as levaram ao topo? Práticas árduas, treinamento intenso, acordar cedo. Olha, o Mike Tyson, quando estava no topo, ele disse que só fazia 3 coisas. Treinava com Cus D'Amato, comia e dormia. Olha, a próxima etapa do declínio do modelo é a mediocridade. Você vê isso nos hotéis, nos aviões, vemos isso em todos os lugares. É como a síndrome da janela quebrada. Tinha um lugar no subúrbio de Nova York com uma janela quebrada. Ninguém se importava porque era apenas uma janela. Como havia uma janela, veio outra e outra e outra. Como tinha janela quebrada, começaram a permitir a entrada de lixo no local. E como o lixo começou a ser permitido, começou a aumentar o crime. Quantas vezes você vê isso nas pessoas? Elas chegam ao topo e perdem a disciplina, a atenção aos detalhes, o compromisso com a excelência, a superação dos limites. Nas empresas, você vai a um ótimo restaurante que era icônico, mas agora eles não vão mais ao mesmo lugar para obter comida fresca. Os gerentes e o proprietário não estão mais andando pelo local apertando as mãos, as pessoas na recepção não se importam mais, não te recebem como se você fosse uma realeza. Não sei se você já passou por isso, mas você vai ao restaurante ou à loja e sente que eles estão te fazendo um favor em te atender. Eles diminuem o brilho das luzes, vão apagando o fogo, vão perdendo o treinamento e vão ficando obsoletos. Obsolescência autogerada. Quando você deixa de fazer essas coisas, você se torna uma coisa do passado, né? As pessoas esquecem. Fique relevante. Acho que o beijo da morte de um criador é quando se torna irrelevante. Você não faz mais parte da conversa. Como um criativo ou um artista não se preocupa com o fato de ser irrelevante, mas se concentra apenas em criar e lançar um bom trabalho, mesmo que as pessoas não deem atenção para ele, mas se você o ama, como superar o medo de que ninguém se importa, ninguém vai ver o que eu estou fazendo, eles se importam há 5 anos quando eu fiz isso. O músico tem que cantar sucessos de 20 anos atrás em vez de novas criações. Como superar isso? Olha, um dos meus filmes favoritos é com Willem Dafoe. Se chama A Eternity's Gate. Willem Dafoe interpreta Vincent van Gogh. E Vincent van Gogh foi pobre durante toda a sua vida. Tem uma cena no filme, Lewis, em que o Vincent van Gogh é internado em um manicômio por causa dos seus hábitos de trabalho. Imagina, Vincent van Gogh. E tem uma cena que eu acho que é com Michael Madsen ou alguém assim. Madsen está interpretando o curador ou o diretor da instituição psiquiátrica e fala, quero falar com o Vincent. Ele tem uma das suas gravuras na mão e diz: você acha que isso é realmente uma arte? Ele olha para ele e fala: sim, eu acho. Compartilho esse ponto de vista porque Vincent van Gogh, eu acredito, nunca vendeu um quadro em sua vida, ou talvez tenha vendido um. Eu não consigo pensar em uma história melhor para responder a sua pergunta. Que seja, os verdadeiros artistas não fazem isso pela glória, eles fazem pela arte. Os verdadeiros criadores e titãs o fazem pela beleza e pela honestidade de honrar o que há dentro deles, mesmo que o mundo não entenda isso.
Porque todo visionário é inicialmente ridicularizado antes de ser reverenciado. É triste que alguns dos grandes visionários só sejam reconhecidos umas 3 gerações depois. Talvez quanto maior for o visionário, menos o reconhecerão. Olha, no livro tem um capítulo, The Troll Deconstruction. Como você lida com os trolls? Um deles é, como Dylan disse, não critique o que você não entende. J.K. Rowling disse, para que alguns te amem, outros te odeiam. Portanto, o que eu diria é que se você estiver fazendo um bom trabalho, faça-o por si mesmo e pelo que faz de você para produzir a magia no mundo. E se as pessoas te odiarem, talvez isso seja apenas um testemunho do fato de que você lançou uma obra-prima, pois o medo grita mais alto quando sua mágica está mais próxima. Existe alguém no mundo que esteja fazendo um ótimo trabalho e que não tenha críticos? Líderes no mundo dos negócios, política, da arte que não tenham críticos? Ou trolls, haters, isso é possível? Acho que não. O outro mundo de Madre Teresa, onde as pessoas que estão fazendo bem são as que mais fazem o bem, também tem trolls? Sim, eu estava na missão da Madre Teresa e tem um modelo dela orando, sabe, de joelhos assim, orando. Na época, eu fiz uma oração e publiquei essa foto. Eu não sei, acho que foi há uns 2 anos. Cara, e foi incrível, eu fiquei atônito. Foi incrível mesmo. Todas as críticas ao trabalho dela, Madre Teresa. E era incrível como muitas pessoas achavam que ela não era quem professava ser. Eu não estou julgando, mas eu acho que a luz atrai tanto anjos quanto mariposas. E acredito que quanto mais você brilhar sua luz, mais você vai atrair as forças das trevas, porque você ativará. Os cínicos são sonhadores degenerados. Portanto, quando você mostra suas possibilidades por meio da sua arte, seu trabalho, sua luz e seu amor, as pessoas podem celebrá-lo e você pode ser um modelo de possibilidades. Ou você pode ativar a dor do potencial não expresso delas e elas não estão suficientemente conscientes disso, então elas atiram pedras em você. E eu acho que o nosso trabalho é pegar essas pedras e construir um castelo. Isso é lindo. Eu tô adorando, eu podia ficar horas falando sobre isso, mas você tem esse livro que tem muito ouro aqui. Eu adoro isso. Esse estilo de livro porque são 2, 3 páginas por capítulo, então para mim ajuda meu cérebro a ler o livro e você simplesmente pode abrir em qualquer página e você vai ter 5 páginas de sabedoria por aqui. Se chama o Manifesto do Herói Cotidiano. Ative sua positividade, maximize sua produtividade e sirva ao mundo de Robin Sharma. Espero que vocês comprem exemplares, porque ele vai nos inspirar. Eu acho que é algo que você pode pegar de vez em quando, você pode ler até o fim, pode colocar na mesa de centro e se lembrar da sua grandeza. Então eu quero que vocês comprem alguns exemplares, porque esse é um ótimo manual de otimização da vida. Dê uma olhada nisso, ele pode ser adquirido em qualquer lugar online, mas tem um lugar onde você queira que as pessoas comprem. Amazon, Audible, as pessoas estão adorando o audiolivro, sabe? Mas eu quero dizer que parte dos royalties é destinada a ajudar as crianças que sofrem de hanseníase. Assim, as pessoas não apenas aprendem a viver melhor sua vida em termos de produtividade e tudo mais, como também ajudam as crianças que realmente estão precisando. Isso é legal. robinsharma.com, você está em todas as redes sociais, agora está se expondo ao mundo. O Instagram é o lugar onde você aparece mais, né, Robin Eu Sharma? gosto do Instagram e YouTube. Perfeito. Então não deixem de segui-lo em todas as redes sociais. Eu tenho algumas perguntas finais e, antes de fazer as 2 perguntas finais, eu quero te agradecer, Robin, por estar presente. Mais uma vez, você vendeu 20 milhões de cópias, realiza eventos há 26 anos, você tem criado trabalhos, artes, cursos, tudo isso há muito tempo. Você não precisa mais fazer isso, mas você continua aparecendo de maneira criativa e genial também, divulgando informações de modo que a gente possa entender, consumir e melhorar. Então, eu realmente te agradeço por aparecer autenticamente e por viver uma vida mágica, né? Você está fazendo o seu trabalho, viajando o mundo, aproveitando sua vida. Então, eu te agradeço por ser um exemplo e compartilhar isso com a gente, com esses livros e os trabalhos que você faz. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Eu
Já perguntei isso antes, mas vamos ver se você tem verdades diferentes agora. Eu tenho na minha frente, então as pessoas quiserem ver quais eram suas 3 verdades antes, a gente vai colocar um link para o episódio anterior que a gente fez e vocês podem ver, mas eu não sei se você se lembra disso, é o seu último dia na Terra, hipoteticamente, você já viveu tudo o que você quis viver, você alcançou, mas por alguma razão tudo vai embora, tudo que você criou vai embora. Seus livros, conteúdos, cursos, áudio, tudo se vai. Mas você pode deixar para o mundo 3 lições que você quer compartilhar. Eu chamo de 3 verdades. Quais seriam suas 3 verdades? Em primeiro lugar, não há pessoas extras no planeta. Todos podem ser heróis cotidianos se fizerem o seu trabalho diariamente. Em segundo lugar, eu diria que pequenas melhorias diárias aparentemente insignificantes levam a transformações impressionantes quando feitas de formas consistentes. E a terceira... Essa vem do fundador do Rotary. Ele diz o seguinte: a pessoa que serve melhor é a que mais lucra. Essa é boa. Gostei muito dessa. E é verdade. Última pergunta. Qual a sua definição de grandeza? É ter a sabedoria, a coragem e o amor próprio para honrar sua promessa a qualquer custo. Robin, agradeço, irmão. Muito obrigado. Se estou com medo, vou estar reagindo e não vou conseguir criar espaço entre estímulo e resposta. E nesse espaço eu consigo alinhar com meus valores fundamentais, meu objetivo, minha meta. Então, esse é o terceiro ponto.